From tá tentando te fazer cair numa pegadinha. Ele coloca o Jin falando do Lago das Lágrimas com o Ethan e no mesmo episódio coloca a Sofia tocando uma bailarina dentro da lanchonete. Aí você olha para uma coisa, olha para outra e pensa, tá, beleza, são duas cenas diferentes. Só que eu acho que não são. Eu acho que essas duas cenas estão conversando uma com a outra. E quando você junta a Sofia, a bailarina, o castelo atrás dela, os desenhos do Victor e o Lago das Lágrimas, a série começa a apontar para uma ideia muito maior. Fromville talvez não seja só uma prisão, talvez Fromville seja um palco. E o mais maluco é que a próxima grande resposta da série pode estar escondida justamente na linguagem mais antiga que ela mostrou pra gente. Não é só prestar atenção em monstro aparecendo, gente morrendo e cena assustadora. Agora a gente vai ter que olhar objeto, desenho na parede, nome de personagem, coisa no fundo do quadro, frase de criança, tudo. Porque From não entrega a resposta com plaquinha piscando. From joga um detalhe pequeno, deixa você esquecer, e só depois esfrega na sua cara que aquilo sempre esteve ali. Vamos começar pela Sofia. Na superfície, claro, a gente pode olhar e falar, o Homem de Amarelo entrou na cidade vestido como ela. Pronto, é esse o plot twist. Só que essa é a resposta fácil. A pergunta de verdade é, por que ela? Por que assumir justamente esse tipo de imagem? Por que entrar como uma figura frágil? Por que colocar essa personagem dentro da lanchonete? Por que fazer ela tocar uma bailarina? E por que colocar aquele castelo atrás dela como se fosse só decoração? Porque pra mim, a Sofia ali não é só um disfarce. Ela é uma identidade encenada. Ela é exatamente o tipo de pessoa que Fromville quer que os outros vejam. Alguém aparentemente frágil, perdida, delicada, vulnerável o suficiente para todo mundo baixar a guarda. E isso muda tudo, porque disfarce te dá acesso, mas papel te dá controle. Disfarce é informação falsa, papel é realidade falsa. E From sempre pareceu muito mais interessado em realidade falsa do que em mentira simples. É por isso que a bailarina me pegou tanto nessa cena, porque uma bailarina é uma imagem muito bonita, muito elegante, muito delicada, só que ao mesmo tempo é uma imagem de controle, é movimento dentro de regra, é dor parecendo leveza, é esforço parecendo natural, é alguém treinado para transformar sofrimento em graça. E se você olha para Sofia desse jeito, a coisa começa a ficar muito mais sombria. Ela não parece inocente de verdade, ela parece uma inocência controlada, uma performance emocional perfeita. Então quando a Sofia toca aquela bailarina, eu não acho que a série está só dando um objeto para ela interagir. Eu acho que From está colocando a ideia de performance literalmente na mão dela. É como se a série estivesse falando, presta atenção, essa personagem está se encenando. Ela não está apenas fingindo ser alguém, ela está representando um papel dentro de um cenário, do jeito que um ator entra no palco e sabe exatamente o que precisa causar em quem está assistindo. Só que aqui tem um detalhe ainda mais interessante. Em From, bailarina já não é só bailarina há muito tempo. A série já ensinou a gente a ter medo dessa imagem, lá na segunda temporada, com o monstro da caixinha de música. E aquele foi um dos negócios mais fortes, mais estranhos e mais perturbadores que a série apresentou até agora. Porque a caixinha de música não atacava só o corpo, ela atacava a mente. Ela vinha por sonho, por visão, por melodia, por repetição, por uma lógica quase ritualística. E pensa comigo, o que aquela entidade fazia? Ela anunciava a própria presença com música, ela transformava o terror em padrão. A melodia começava e parecia que alguma coisa já tinha sido colocada em movimento. Isso é dança também, isso é coreografia, isso é o medo virando ritual. Então quando From coloca uma bailarina na mão da Sofia, a série não está só falando de elegância ou de delicadeza, ela está puxando de volta uma das imagens de pesadelo mais fortes que já apareceram na história. E é aí que o negócio fica mais estranho, porque From tem muito disso. O mal nem sempre chega como uma coisa feia, suja, gritando na sua cara. Às vezes ele chega como uma musiquinha, às vezes chega como uma criança, às vezes chega como uma história infantil, às vezes chega como uma imagem bonita, delicada, quase inocente, e só depois você percebe que aquilo era a porta de entrada para um negócio horrível. Então a bailarina na lanchonete pode ser exatamente isso, uma lembrança de que Fromville transforma medo em ritual, e ritual em espetáculo. Agora olha onde essa cena acontece. A lanchonete não é um lugar qualquer em From. A lanchonete é um dos últimos espaços da cidade que ainda finge que existe uma vida normal ali dentro. As pessoas comem lá, conversam lá, se reúnem lá, tentam agir como se ainda existisse uma cidade funcionando. É praticamente o lugar onde Fromville performa ser uma cidade comum. Então colocar a Sofia ali importa, colocar a bailarina ali importa, e colocar aquele castelo atrás dela importa mais ainda. Porque agora a pergunta deixa de ser só quem é Sofia, e vira em que tipo de cenário ela acabou de entrar. E aquele castelo não parece estar ali só porque é uma imagem bonita. Aquilo lembra muito o castelo de Neuschwanstein, que é basicamente um castelo de sonho, uma construção de fantasia, uma tentativa de criar uma versão bonita, mitológica e artificial de um mundo antigo. É um lugar feito para parecer conto de fadas, um lugar feito para você entrar dentro de uma história. E Fromville tem muito disso. Fromville não parece uma cidade que simplesmente existe. Fromville parece uma cidade montada. Ela não parece um lugar vivo.
Ela parece um lugar arranjado, como se alguém tivesse colocado cada elemento ali com uma intenção. A lanchonete, a casa colônia, a floresta, o farol, os túneis, os desenhos, as músicas, as crianças, os monstros. Tudo parece cenário, tudo parece peça de teatro, tudo parece uma realidade que alguém escreveu antes dos personagens chegarem. Então quando a série coloca Sofia, essa identidade performada, na frente de um castelo de fantasia, tocando uma bailarina, ao lado de uma personagem chamada Sarah, que significa princesa, enquanto Sofia significa sabedoria, eu sinto muito, mas tem coisa aí. Pode parecer viagem? Pode, mas From adora fazer isso. From empilha símbolo em cima de símbolo até aquilo virar uma direção. E aqui a direção parece muito clara. Performance, conto de fadas, ritual, palco, realidade construída. É por isso que eu acho que essa cena não está dizendo apenas olha, o Homem de Amarelo consegue se disfarçar. Ela está dizendo que Fromville funciona como um palco. As pessoas não estão só presas em um lugar, elas estão sendo empurradas para papéis. Elas são colocadas em cenas, em posições emocionais, em conflitos específicos, quase como se a cidade escrevesse situações para quebrar cada uma delas do jeito certo. E isso conversa muito com essa ideia do Homem de Amarelo, com essa força que parece manipular a realidade, e até com essa comparação com figuras como o Dr. Mabuse, essa lógica de controle, encenação, ilusão e mundo fabricado. O que me deixa maluco nesse episódio é que ele faz duas coisas ao mesmo tempo. De um lado, ele mostra, com Sofia, a bailarina e o castelo, que Fromville talvez seja uma estrutura encenada. Do outro, ele aponta para onde a próxima resposta pode estar, e essa resposta passa pelo Ethan. Porque a cena do Jim falando com o Ethan sobre o Lago das Lágrimas não é só um callback bonitinho para a primeira temporada. Aquilo tem função demais para ser só nostalgia. Quando o Jim pergunta para o Ethan sobre o sonho, e o Ethan fala do Lago das Lágrimas, a série está fazendo uma coisa muito específica. Ela está transformando uma lembrança antiga em direção. Isso parece linguagem de missão, parece linguagem de jornada. Parece a série dizendo, volta para esse ponto, olha de novo para isso aqui. Então, independente de ser realmente o Jim, um espírito, a cidade usando o rosto dele, ou alguma coisa ainda mais estranha, a função daquela cena é clara, mandar o Ethan de volta para o Lago das Lágrimas. E aí vem a pergunta, por que esse lago? Por que agora? Por que depois de tudo que a série já mostrou? Para mim, a resposta é simples e absurda ao mesmo tempo, porque o Lago das Lágrimas é uma das linguagens mais antigas de From. Isso vem lá do começo. Antes da família Matthews entender onde tinha parado, antes da cidade revelar suas regras, antes da gente entender talismã, criatura sorridente, menino de branco, árvore distante, farol e essas doideiras todas, o Ethan já tinha essa linguagem na cabeça. Lembra lá do piloto? Ele fala das fadas vindo do Lago das Lágrimas. Na superfície parece só imaginação de criança, só que é exatamente por isso que importa. From sempre fez isso. A série esconde respostas grandes dentro de coisa que parece pequena. História infantil, desenho, música, sonho, brincadeira, lógica de missão, frase de criança. E quando você começa a reparar nisso, muita coisa que parecia aleatória deixa de parecer aleatória. Lá na primeira temporada, o Ethan começa a tratar a cidade como uma missão. Ele fala que talvez eles precisem salvar alguém para conseguir ir embora. Ele conecta a ideia de voltar para casa com uma jornada, com uma busca, quase como se Fromville tivesse regras de conto de fadas quebrado. E no meio disso tudo está o Lago das Lágrimas. Ou seja, esse lago nunca foi só uma paisagem. Ele já nasceu ligado à ideia de resgate, de retorno, de alguém que precisa ser salvo. Só que a conexão mais importante vem quando o Ethan acorda e descreve o que viu. Ele não fala só que viu um lago, ele fala que viu o Lago das Lágrimas como um desenho na parede. E mais do que isso, ele fala que tinham muitos desenhos na parede, e que ele, a mãe, o pai e a Julie estavam todos ali. Essa frase é gigantesca, porque agora o Lago das Lágrimas deixa de ser só história. Ele vira visão. Ele vira imagem preservada. E se tem uma coisa que From já deixou claro, é que os desenhos do Victor não são só desenhos. O Victor desenha porque ele esquece. E essa frase dele é uma das mais importantes da série. Se ele esquece, as figuras lembram. Isso é muito forte. Porque os desenhos do Victor funcionam quase como uma memória externa de Fromville. Eles guardam coisas que ele não consegue carregar sozinho. Guardam passado, guardam trauma, guardam pistas, e talvez guardem até acontecimentos que os personagens ainda não entendem. Então quando o Ethan fala que viu o Lago das Lágrimas desenhado na parede, eu não escuto isso como um detalhe solto. Eu escuto como a série falando, a resposta está no que foi desenhado antes. E lembra como a relação do Ethan com o Victor começa a funcionar? O Victor mostra o desenho do menino de branco, e o Ethan confirma que viu ele também. E aí o Victor entende, então ele era real. Isso muda tudo. Porque em From, desenho não é só lembrança, desenho é prova, é evidência, é pista, é um pedaço de realidade que alguém conseguiu preservar antes que a cidade apagasse da cabeça. Então se o Ethan nomeia o Lago das Lágrimas e o Victor preservou esse lago nos desenhos, talvez o episódio esteja juntando duas linhas que a gente não tinha percebido direito.
A linha da criança que entende Fromville como uma história e a linha do sobrevivente que guarda a memória dessa história em imagens. Ethan tem a linguagem da missão, Victor tem o arquivo visual. Juntos, eles podem estar apontando para uma resposta que a série plantou desde o começo. E se você quiser viajar um pouco mais comigo, eu acho que o Lago das Lágrimas talvez não seja só um lugar físico. Pode até ser um lugar, claro. From pode muito bem mostrar um lago literal em algum momento, mas eu acho que ele também é uma imagem emocional, um centro de dor, uma memória antiga, alguma coisa ligada às crianças, ao resgate, ao fracasso de voltar para casa, a uma ferida que se repete dentro da cidade. Porque lágrimas, crianças, desenhos, missão, família presa na parede, isso parece muito menos um lago aleatório e muito mais o coração emocional da série. E olha como isso volta para a Sofia. Agora as duas metades do episódio começam a se encaixar. A Sofia mostra que as pessoas dentro de Fromville podem virar papéis. A bailarina mostra que esses papéis são encenados dentro de regras, como uma coreografia. O castelo mostra que o mundo ao redor também é cenário, fantasia, mito fabricado. E o Jim mandando o Ethan olhar de novo para o Lago das Lágrimas mostra que existe uma resposta escondida na linguagem original da série. Então, para mim, o episódio não está só endurecendo o mistério, ele está ensinando a gente a assistir From. Ele está dizendo, para de olhar só para o trauma grande no centro da tela, olha o objeto que o personagem toca, olha o desenho na parede, olha a imagem atrás da pessoa, olha o nome, olha a frase de criança, olha o detalhe que parece decoração. Porque From não explica o mistério primeiro e depois mostra a pista. From mostra a pista primeiro, deixa ela parecer bobagem e só depois revela que aquilo era importante desde o começo. É por isso que eu acho tão importante o Jim perguntar aquilo para o Ethan, e é por isso que eu acho tão importante a Sofia tocar a bailarina no mesmo episódio. Uma coisa aponta para a forma como Fromville controla a realidade, a outra aponta para a linguagem que pode desmontar essa realidade. O palco está montado, os papéis estão sendo distribuídos, mas os desenhos, as histórias infantis e o Lago das Lágrimas talvez sejam as rachaduras desse palco. Talvez seja por ali que a verdade começa a aparecer. Agora eu quero saber o que você acha disso. Você acha que o Lago das Lágrimas é um lugar real dentro de Fromville? Ou acha que ele é mais uma imagem de memória, uma espécie de mito ligado aos desenhos do Victor e às crianças? E você acha que essa cena da Sofia com a bailarina realmente mostra que Fromville é um palco? Ou eu viajei completamente na maionese? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito ler as teorias de vocês. E se você vai acompanhar essa temporada junto comigo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque a gente vai analisar cada episódio, cada detalhe, cada cena estranha e cada pista escondida. Eu vou ficando por aqui, um beijão e tchau!